Olá, conforme eu havia prometido, estou gravando aqui em estúdio a aula da sessão clínica de 13 de maio de 2019, porque apesar de eu ter ministrado essa aula durante a sessão, eu tinha ficado insatisfeito devido à dinâmica da sessão, 15 15 dias fazendo uma aula de uma revisão, e esse é um tema mais complexo. Eu resolvi terminar de ler os assuntos, os artigos que eu tinha reservado para ler, para fazer uma aula mais completa e com conclusão mais adequada. Então, eu vou falar um pouquinho de estratégia de conservação de sangue e gatilhos transfusionais. Essa primeira parte da aula é apenas uma pincelada, até porque a gente já tem uma outra aula sobre esse tema no nosso canal do YouTube, que é Serviço de Anestesiologia do Hospital Geral de Fortaleza. Então vamos lá. É bem clara na literatura a associação de anemia com pior desfecho, com aumento de mortalidade, insuficiência renal aguda, infecção, até AVC no caso de cirurgias cardíacas. Agora não se sabe se é um marcador ou mesmo ou um fator de risco. Aqui é o gráfico de Forrest dessa revisão e meta-análise, né, mostrando aqui uma redução significativa no risco de complicações, favorecendo os pacientes sem anemia. Mais uma revisão falando justamente dessa associação de anemia pré-operatória com piores desfechos, né? E nessa outra revisão ela traz um pouco da fisiopatologia da anemia, sendo a deficiência de ferro a causa mais comum, seguido da anemia de inflamação, e ele cita até uma anemia do idoso, em que o paciente, por apresentar comorbidades, ele apresentaria uma associação de anemia ferropriva e anemia da inflamação. No caso da anemia ferropriva, tem trabalhos mostrando que uma reposição adequada consegue aumentar em até 3 gramas por decilitro o nível de hemoglobina. E aqui ele fala também da fisiopatologia da anemia da inflamação, que na realidade seria uma diminuição da disponibilidade do ferro que existe, tanto por diminuição da absorção da dieta, quanto pela diminuição da liberação pelos macrófagos. Um outro causa de anemia no contexto do paciente hospitalar é a anemia hospitalar, em que os pacientes que são muito manipulados acabam colhendo muitos exames de sangue e acabam por depletar as reservas no período de internação. Bom, então são várias as causas de sangramento, chamando aqui a atenção para algumas: as retiradas de sangue, a nutrição ruim, sangramentos, né, alteração da função renal e mesmo o uso de medicações que pioram a hemostasia. Esse autor, em uma revisão de 2016, ele sugere a definição de manejo de sangue do paciente, que é a aplicação temporizada dos contextos médicos e cirúrgicos desenvolvidos para manter a concentração de hemoglobina, otimizar a hemostasia e minimizar a perda sanguínea em um esforço para melhorar o desfecho do paciente. Então, envolve muitas coisas além de uma concentração de hemoglobina adequada. E aí, nessa revisão, ele fala que na anestesia para pacientes com anemia, você tem que ter um manejo adequado da anemia, que a gente vai falar um pouquinho, além de otimização da coagulação e hemostasia, observando as medicações de uso crônico do paciente, fazendo uso de antifibrinolíticos quando houver indicação, utilizar modalidades interdisciplinares de conservação de sangue, de transfusão autóloga, como recuperação intraoperatória de células, hemodiluição normovolêmica, e por último, não é mais bem utilizado, devido aos riscos inerentes ao procedimento, a doação autóloga pré-operatória. Lembrando que todas essas decisões devem levar em consideração a condição do paciente. Bom, e aí, estudos observacionais mostraram que o manejo adequado da anemia reduziu alguns desfechos ruins, como reduziu a quantidade de transfusão, reduziu a incidência de insuficiência renal aguda, reduziu a quantidade de pacientes anêmicos no pré-operatório, inclusive reduzindo a mortalidade e custos. Bom, então quais são os pacientes que seriam beneficiados por essa terapia otimizada? Aí eu vou um pouquinho lá para a definição de anemia da OMS. A OMS define como anemia valores abaixo de 13 para homens e abaixo de 12 para mulheres, baseado em estudos populacionais. Acontece que esse valor mais baixo definido para mulheres acaba colocando as mulheres em maior risco de transfusão perioperatória. E aí, alguns autores sugerem que se deixe definido um valor de hemoglobina único, tanto para homens quanto para mulheres, para indicar
a otimização no pré-operatório. E aí definem como valor menor do que 13 como gatilho para otimizar a anemia no pré-operatório. Além disso, além do valor da hemoglobina, alguns contextos cirúrgicos são também indicados para otimizar esses pacientes, como cirurgias oncológicas, em que a anemia tem uma série de fatores aí de piora, cirurgias ortopédicas, cardíacas e obstétricas que podem trazer maior risco de sangramento. Quando, então, otimizar esses pacientes? Bom, o ideal é que se faça uma avaliação pré-anestésica em tempo hábil para que a gente tenha pelo menos 30 dias, de 4 a 6 semanas, para repor o ferro e as reservas de ferro desses pacientes. Porém, autores e alguns estudos mostram que mesmo a reposição de ferro mais próxima à cirurgia tem benefício, por você otimizar as reservas de ferro para o íntripo pós-operatório, de maneira a disponibilizar ferro nesses períodos. Então, se o paciente apresentar uma hemoglobina menor do que 13, tem que ser prosseguir a investigação a partir de dinâmica do ferro, solicitação de vitamina B12 e ácido fólico, PCR para avaliar se tem alguma inflamação que possa justificar, algum processo inflamatório que possa justificar a queda na nível de hemoglobina, e a creatina para avaliar a função renal e se a função renal reduzida que seria a causa dessa anemia. Como? Então, o ideal é que se reponha ferro por 4 a 6 semanas. Esse autor defende que o ferro oral estaria indicado quando você tem mais do que 6 semanas para repor. E alguns autores falam que menos do que 6 semanas você já deveria partir para o ferro injetável parenteral. Bom, aqui é uma prescrição objetiva do ferro, que eu gosto de ter à mão. Normalmente eu uso ferro fólico 150 duas vezes ao dia, nessas condições de prescrição, que o ideal é que seja reposto 40 a 60 mg de ferro elementar dia, e o neutroferro fólico apresenta 30 mg de ferro elementar. Se tiver intolerância, ausência de resposta ou não houver tempo hábil para essa reposição, o ideal é que seja feito ferro parenteral. A eritropoetina, devido às possibilidades de complicações, como eventos tromboembólicos, ela é indicada principalmente em situações bem definidas, como recusa de paciente a receber sangue. Mas aí vale uma outra aula para a gente falar especificamente da eritropoetina. E essa, então, é um resumozinho de um manejo pré-operatório da anemia. Então, pacientes submetidos a cirurgias que têm um risco maior de sangramento maior do que 500 ml e um risco de transfusão maior do que 10%, devem ter colhido sua hemoglobina e avaliar. Se for menor do que 13, vai colher todo aquele laboratório. Ferro, sérico, transferrina, ferritina, vitamina B12, folato, proteína C e creatinina. Se houver uma ferritina baixa, ou seja, uma reserva de ferro baixa, você detecta a deficiência de ferro, certo? E você vai ter que repor ferro oral. Você vai checar. Se houver resposta, ok. Se não houver resposta, começa a ferro intravenoso e começa outras investigações. Se a ferritina tiver de 30 a 60 com a saturação baixa e uma proteína C reativa positiva, você vai suspeitar de anemia da doença inflamatória junto com a deficiência de ferro, que a ferritina aumenta um pouquinho porque a ferritina é um marcador inflamatório também. E aí você vai começar direto o ferro intravenoso devido à menor absorção do ferro pelo trato gastrointestinal. Se a ferritina tiver maior do que 100, mesmo com a transferrina baixa, uma saturação de transferrina baixa, você vai detectar a anemia da inflamação e começar ferro intravenoso. Ainda em outra situação seria quando a saturação de transferrina é maior do que 20 e uma ferritina maior do que 100, que aí você vai ter que avaliar a função renal ou a deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. Bom, a questão central disso tudo é o que leva ao pior desfecho. Como a gente disse, a anemia está associada a piores desfechos, mas seria só um marcador ou seria realmente um fator de risco? A causa do pior desfecho é a anemia? É a transfusão ou é a condição de gravidade do paciente, né? Porque pacientes com maior gravidade têm maior risco de apresentar anemia, que tem maior risco de receber transfusão. E esse autor, num editorial comentando uma revisão sistemática e meta-análise publicada no JAMA em 2013, ele falou o seguinte: esse viés relacionado à anemia ele ocorre quando se estuda um efeito, que são as complicações relacionadas tanto à transfusão à anemia, os efeitos de um tratamento, que no caso do tratamento é a transfusão, enquanto a indicação do tratamento, ou seja, a anemia, também causa o resultado. Então isso traz um viés de resultado e de interpretação de resultados. Bom, o Nature publicou em 2015, desculpa, ficou ruim aqui a imagem,
que o simples pop-up aparecendo no computador na hora que o médico prescrevia o concentrado de hemácia reduziu a quantidade de transfusão, reduziu a mortalidade, o tempo de internamento e até a readmissão. Ele faz um apanhado histórico dizendo que o gatilho antigamente, na década de 40, era de 10, hoje, a partir do final da década de 90, passou para 7 e que tem vários ensaios mostrando que essa terapia restritiva, inclusive em situações de paciente crítico, em cirurgia cardiovasculares, trazem benefício à terapia restritiva em relação à terapia mais liberal. Bom, aqui é uma figurinha mostrando os resultados desse estudo, em que diminuiu 24% o índice de transfusão de sangue, diminuiu o tempo de internação hospitalar, inclusive a mortalidade, o simples pop-up que aparecia, fazendo com que o médico que prescrevesse o concentrado de hemácia refletisse sobre a indicação da transfusão. Bom, então, nessa reflexão sobre a indicação de transfusão, quais seriam os critérios? Bom, primeiro a gente tem que falar um pouco de alvo e gatilho. Quando a gente fala de gatilho, a gente diz o seguinte: quando atingir esse valor, ou seja, abaixo de 7, de 8, de 9 ou de 10, eu vou transfundir. Isso é um gatilho. Quando a gente fala de alvo, a emoção de momento muitas vezes nos leva a ser mais liberal nas transfusões. Ou seja, o paciente entrou com a hemoglobina de 11, meu alvo é... desculpa. O paciente entrou com a hemoglobina de 10, meu alvo é 9. Eu sei que ele vai sangrar bastante. Às vezes eu acabo me antecipando na transfusão para manter um alvo adequado. Diferentemente de um gatilho, que se o gatilho for 9, eu tenho que esperar cair abaixo de 9 para transfundir. Então, tem essas duas diferenças. E quando a gente for ler os ensaios, eu sempre sugiro que vocês prestem atenção nisso. Além de prestar atenção nisso, o resultado ele tem que ser avaliado também de uma maneira que você avalie os valores de hemoglobina de cada grupo de paciente. Que muitas vezes o resultado da terapia liberal e da terapia restritiva é semelhante do ponto de vista da hemoglobina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além desses alvos, desses gatilhos, tem que se levar em consideração também, que citado aqui no guideline da Associação Americana de Bancos de Sangue, né? A taxa de declínio da hemoglobina, o volume transvascular, nos pacientes que perdem agudamente sangue, eles podem ter ainda, não ter hemodiluído, e aí você pode ter um alvo ou um gatilho mais alto, né? E pacientes com sintomas de isquemia miocárdica, disfunção miocárdica, qualquer coisa do tipo. No paciente da gente anestesiado, você tem alguns outros fatores que você tem que levar em consideração, como os marcadores de microperfusão e de macroperfusão tecidual. Bom, e aqui eu vou trazer um resumo de alguns guidelines, né? Quando usualmente indicam a transfusão? A Sociedade Americana de Anestesia sugere que um gatilho menor do que 6. E sempre considerar isquemia, taxa de sangramento, status volêmicos e etc. Sugere, então, que nessa zona de penumbra seja avaliado isso. A Sociedade de Cirurgiões Torácicos já fala um gatilho menor do que 6 em cirurgias cardíacas, né? E uma hemoglobina, um gatilho de 7 no período pós-operatório. Possivelmente considerar a hemoglobina níveis mais altos de hemoglobina quando há um risco de isquemia, ou seja, considerar a isquemia além de outros fatores como idade, função cardíaca e saturação venosa central, ou mista, desculpa. A Sociedade Italiana de Transfusão sugere um gatilho de menor do que 6, se houver fator de risco de 6 a 8, né? E sintomas de hipóxia de 6 a 10, sempre avaliando aqui sintomas de isquemia ou alguns fatores de risco. E por último, um guideline que foi atualizado em 2016, ele sugere um gatilho de 7 para pacientes com doença cardiovascular, um gatilho de menor ou igual a 8. Bom, eu vou parar um pouquinho em relação a esse gatilho menor ou igual a 8, eu vou chamar a atenção aqui. Precisamos avaliar de maneira melhor pacientes com doença cardiovascular pré-existente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu quero só chamar a atenção já aqui desse gatilho de 8. E aí ele fala para zona cinzenta, pacientes com síndrome coronária aguda e avaliar outros sinais e sintomas. Bom, como eu estava falando, eu ia avaliar esse guideline aqui da Associação Americana de Bancos de Sangue, que ele foi atualizado em 2016. E ele incluiu 31 ensaios, e eu queria chamar a atenção, apenas 2 ensaios com síndrome coronária aguda e um ensaio com cirurgia vascular. E nessa revisão ele incluiu o manejo restritivo como um gatilho menor do que 7 ou 8 e o liberal de 9 ou 10. Bom, o que ele avaliou então? Né? Avaliou pacientes adultos hemodinamicamente estável no contexto clínico e perioperatório,
certo? Com o desfecho primário sendo a mortalidade e o secundário em desfecho composto de várias complicações. Bom, e o que, que ele achou? Mais uma vez, esse guideline ele inclui pacientes adultos hemodinamicamente estáveis, isso. Inclusive pacientes críticos, né? Tem ensaios mostrando que pacientes em choque séptico, não, pacientes com sepse, cirurgia cardíaca, um gatilho mais baixo de 7 é adequado. E ele puxa esse gatilho para mais alto, um pouquinho para 8, no caso de cirurgia cardíaca, ortopédica e, mais uma vez, doença cardiovascular. Como eu falei, que ele cita no guideline 2012. Mas ele evidencia muito, ele fala muito bem que evidência não existe para todos os tipos de paciente. E aí eu quero chamar a atenção. Puxar um gatilho baixo para 8 num paciente com doença cardiovascular, quando a gente não tem evidência, pode ser complicado. E mais um detalhe desse guideline é que ele não inclui essas situações: síndrome coronariana aguda, trombocitopenia com risco de sangramento e anemia dependente de transfusão crônica. Um detalhe que eu acho interessante ressaltar é que ele sugere sempre iniciar com um concentrado de hemácia e reavaliar o paciente após a transfusão, diferentemente do que muitas vezes se faz aí de transfundir já 2 concentrados de hemácia. Bom, então, trazer esses gatilhos após estudo, após estudo eu vejo que gatilho de 6 a 7 é seguro na maioria dos pacientes, incluindo pacientes com sepsis, cirurgia cardíaca, a gente vai citar alguns ensaios agora. Mas sempre deve se considerar isquemia e sangramento. E mais uma vez, essa Associação Americana de Banco sugere um gatilho de 8 para pacientes com doença cardiovascular. E a gente tem que ter muita prudência em relação a esse aspecto. Eu estou chamando a atenção porque aqui no Hospital Geral de Fortaleza, eu faço anestesia para os pacientes da cirurgia vascular. E faço muito bypass, né, essas reconstruções vasculares, tanto aorta, femorais, fêmur, palpite, etc. E a gente sabe que esses pacientes têm uma reserva coronariana muitas vezes bem baixa. A gente sempre tenta avaliar com exames de estresse, como cintilografia, mas assim, isso é um exame funcional para aquele momento. A gente não sabe no pós-operatório, numa condição de reperfusão de membro, numa condição de lesão inflamatória, como é que vai ficar esses coronários. Bom, e quais são os cuidados que a gente tem com esses coronarioplatas? Aí eu vou citar aqui um ensaio bastante impacto, o TRIX, né, que avaliou mais de 5.000 pacientes, e ele considerou o manejo restritivo como um gatilho menor do que 7,5 e o liberal menor do que 9,5. E como desfecho composto primário, essas complicações, óbito, infarto agudo miocárdico, AVC, insuficiência renal aguda com diálise, e ele encontrou não haver inferioridade na terapia restritiva. E na terapia restritiva ele conseguiu uma redução da transfusão de sangue. Beleza, então a terapia restritiva não é inferior. E ele ainda mais enfaticamente, encontrou um dado interessante, que pacientes maiores que 75 anos tinham sim, não era não inferioridade, agora tinha uma superioridade do manejo restritivo para pacientes maiores que 75 anos, ou seja, aqueles pacientes mais idosos que a gente acha que deve ter uma melhor benefício de ser mais liberal, foi encontrado que a terapia restritiva trouxe mais benefício. 6 meses após, esses mesmos autores avaliaram esses pacientes para ver complicações a mais a longo prazo, agora com 6 meses, o mesmo desfecho primário e com o desfecho secundário, incluindo visita à emergência, readmissão e revasculação do miocárdio. E eles encontraram, mais uma vez, não haver inferioridade da terapia restritiva. Beleza, então, para cirurgias cardíacas, não há inferioridade. Bom, e ele também encontrou que pacientes acima de 75 anos, o benefício da terapia restritiva parecia ser ainda maior. Bom, vou parar aqui um pouquinho. Qual é a condição que a gente está falando? Cirurgia cardíaca. O que acontece no pós-operatório de cirurgia cardíaca? Realmente é uma grande lesão inflamatória, um grande trauma tecidual, porém, no pós-operatório, como regra geral, as coronárias do paciente estão corrigidas, certo? Bom, então a gente tem um contexto que o paciente tem realmente uma reação inflamatória muito grande, mas tem as coronárias corrigidas. E o que a gente quer quando a gente quer transfundir? Não é aumentar a oferta de oxigênio, principalmente para coração e cérebro. Então, como é que eu posso comparar um paciente que sai de uma cirurgia cardiovascular, né, para uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia, como eu estava falando, de revasculação de membro inferior, que eu sei que funcionalmente essa coronária está boa, porque eu faço exame de estresse pré-operatório, mas eu não sei como é que está a anatomia desse paciente. E ainda mais eu vou botar uma lesão inflamatória perioperatória, uma reperfusão de membro inferior. Então eu posso levar esse gatilho de 7,5 para outros pacientes que não têm a coronária corrigida? Esse é o meu questionamento. Eu tenho sérias dúvidas sobre esse assunto.
Bom, voltando aqui os ensaios incluídos na revisão, vou chamar a atenção aqui para 2 ensaios com síndrome coronária aguda e um ensaio com cirurgia vascular. Bom, em cirurgia de revasculação de membros inferiores, cirurgia aórtica e infraguinal, eles compararam apenas 99 pacientes e os alvos e não gatilhos eram de 9 e 10. É tanto que o nível de hemoglobina no perioperatório foi esse, de 11 a 9 mil. Como é que eu posso tirar alguma conclusão de terapia restritiva a partir desse trabalho? Ele não houve diferença no desfecho. Ora, uma hemoglobina de 11 e outra de quase de 10, realmente a diferença de desfecho vai ser pequena, porque todos estão muito próximos do limite já usado em pacientes coronariopatas em torno de 10. Então, para mim, esse trabalho não era nem para estar dentro daquela avaliação. Agora eu vou falar os dois trabalhos sobre síndrome coronária aguda que foram citados naquele guideline. Bom, esse aqui foram 110 pacientes, um gatilho menor do que 8 para a terapia restritiva e desfecho primário esse composto aqui de óbito, infarto agudo, revascularização não planejada em 30 dias. E ele realmente mostrou uma redução no risco, redução do óbito com a terapia liberal. Ou seja, manter a hemoglobina maior ou igual a 10. Que agora não tem nada que me fale de alvo de 8. Bom, esse trabalho bem menor, e ele é citado em outras revisões que eu vou citar mais na frente, só de 45 pacientes, ele falou, né, que realmente a terapia liberal pode aumentar o risco desse desfecho. Então, assim, é um trabalho com 45 pacientes que fala a favor de você ter um gatilho de 8, com apenas 45 pacientes. E aí saiu, eu até citei um editorial falando sobre essa revisão do JAMA, de 2013, saiu um trabalho que avaliou 10 estudos, uma revisão meta-análise e revisão sistemática, de 10 estudos, sendo apenas um randomizado. E ele comparou pacientes transfundidos e não transfundidos. Aí já é uma comparação inadequada, porque a gente não está falando de gatilho nem de alvo, a gente está falando de pacientes que receberam transfusão e não transfusão. Aquela história de o resultado ser do tratamento ou da doença prévia, que indicou o tratamento. Né? E comparou também no mesmo pacote liberal e restritivo. E o que ele achou? Olha aqui, falar um pouquinho dos ensaios. Primeiro, os níveis de hemoglobina dos trabalhos citados. Apenas 2 ensaios mostraram níveis de hemoglobina mais críticos. Aqui um hematócrito de quase 27, que dá uma hemoglobina mais ou menos de 9, e esse outro de 8,9. E esses pacientes mais anêmicos, digamos assim, o número era muito pequeno, apenas 45 num contexto de 200 mil pacientes, e o outro trabalho também só 370 pacientes. Então, um N muito pequeno dentro de um universo muito maior. Como é que isso ia fazer diferença, né, para o resultado? Bom, então o que é que ele teve? Comparando esse gráfico aqui, esse gráfico de Forrest aqui embaixo, risco de mortalidade. Esses 2 trabalhos tiveram um N muito pequeno, em relação ao risco de mortalidade, apenas um deles mostrou um benefício da terapia de não transfundir. Pô, se você não transfundir o paciente, você pode ter um benefício, mas assim, complicado a gente chegar a uma conclusão a partir disso. E esse de Cooper não mostrou nem benefício nem entre os grupos de transfundidos e não transfundidos. Já quando ele comparou, juntou no mesmo pacote os transfundidos de terapia liberal e os não transfundidos de terapia restritiva, os 2 trabalhos que eu citei anteriormente, que foram os trabalhos com nível de hemoglobina menor, não tiveram significância estatística. Mas o autor conclui que a terapia restritiva ou a não transfusão traria algum benefício de redução de AM ou mortalidade. E aí um dado mais interessante foi que quando ele considerou apenas pacientes com hemoglobina menor que 10, a não transfusão não trouxe proteção significativa. Ou seja, essa revisão ela tem muitos vieses. Bom, e nessa outra revisão, meta-análise de 2017, já mais recente, que incluiu apenas 6 ensaios, mais de 180 mil pacientes, ao invés de falar de transfundidos e não transfundidos, ele incluiu ensaios que definiram os gatilhos, né? E uma terapia restritiva menor do que 8, que é o alvo citado lá, o gatilho citado pelo guideline americano de bancos de sangue. E o que ele achou? Ele achou que não teria benefício da terapia restritiva, uma tendência a melhor da terapia liberal, e para a mortalidade intra-hospitalar e em 30 dias houve benefício da terapia liberal, ou seja, de não botar um gatilho menor que 8, apesar de que essa mortalidade foi compensada com a mortalidade em 6 meses, que foi tendenciou à terapia restritiva. Então a gente não tem essa resposta. Mas nessa mortalidade precoce, a terapia liberal foi
pelo menos teve significância estatística de ser benéfica. E aí um detalhe a mais nas entrelinhas desse trabalho é que os trabalhos randomizados, apesar de não atingirem significância estatística por cruzar o número 1, eles tenderam a um grande benefício da terapia liberal. E óbitos em pacientes com infarto agudo miocárdico sem supra de ST, e por que eu estou falando especificamente esse caso aqui? Porque isso se assemelha mais ao nosso contexto anestésico perioperatório, em que a maior quantidade de infarto, a maior frequência de infarto é por infarto sem supra, por alteração de demanda, oferta de oxigênio. E houve um benefício da terapia mais liberal. Em relação ao infarto agudo miocárdio, não houve diferença nessa meta-análise. Bom, e futuramente, daqui a 2 anos, vai sair um outro trabalho relacionando isquemia miocárdica e transfusão. Quando esse trabalho sair, é provável que a gente tenha algum horizonte mais novo. Então, concluindo, devemos sim fazer um manejo perioperatório de conservação de sangue adequado, né? Terapia da anemia pré-operatória, manejo da hemostasia, controle do sangramento intraoperatório, usar a recuperação intraoperatória de células, sabendo que um gatilho para transfusional de 6 a 7 para pacientes sem risco de isquemia parece ser bem adequado e está respaldado pela literatura. Porém, você botar, como fala, um gatilho, aqui está errado, viu? Aqui é menor do que 8. Um gatilho menor do que 8 para pacientes com risco de isquemia, no situação atual da literatura mundial, pode ser arriscado. Apesar de que o guideline americano de banco de sangue, da Associação Americana de Banco de Sangue, traz como gatilho para pacientes com doença cardiovascular pré-existente um gatilho de 8. Eu ainda não vi na literatura robusteza suficiente para indicar esse gatilho. Então eu queria deixar isso aqui. Eu não vou dizer um gatilho específico para esse tipo de paciente. Eu, particularmente, eu uso um gatilho de pelo menos 9. Considero outras coisas, além da condição, principalmente nesses casos de cirurgia de reconstrução arterial, certo? Em que o paciente com certeza deve ter alguma lesão coronariana, já que é quase a mesma fisiopatologia, tá bom? Então, um gatilho menor que 8 para este paciente, eu acho pelo menos controverso. Uma boa tarde a todos, um abraço, aproveitem.